Vamos lá, galera do Periscope, tudo bem? Hoje, segunda-feira, como eu já havia prometido, tenho que dar aquela sequência de dicas a respeito do nosso Código Penal. Já dei dicas do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Vamos para a dica do artigo 5º. Qual é a dica que eu tenho para dar a respeito do artigo 5º do Código Penal? Uma dica que vai ser útil, você está prestando um concurso, vai cair na sua prova. Bom, o artigo 5º, ele trata da territorialidade. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Estabeleceu-se aí uma fronteira de atuação da nossa lei. A nossa lei vai ser aplicada aos crimes cometidos no nosso território. Pouco importando, em regra, a nacionalidade do agente, nacionalidade da vítima, bem jurídico tutelado e por aí vai. Agora vejam, o parágrafo 1º do artigo 5º diz que considera-se extensão do território, ou seja, eu também aplico a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, ou embarcações privadas ou mercantes, quando em alto mar, ou no caso de aeronave, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Vejam, o artigo 5º, logo no caput, ele traz uma exceção ao princípio da territorialidade. O artigo 5º caput, ele diz: aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional, salvo disposição em contrário de regras, tratados e direito internacional. Isso significa o quê? Que a nossa territorialidade não é absoluta, é relativa, é temperada. Nós vamos ter casos em que o crime é praticado no território brasileiro e não vai incidir a lei brasileira. Por exemplo, um crime praticado por um diplomata. No caso de crime praticado por diplomata, ele, diplomata, está sujeito à lei do seu país de origem. Lei aplicada pelo juiz do seu país de origem. Como chama esse fenômeno em que eu vou ter uma lei estrangeira sendo aplicada a um crime cometido no território brasileiro? Como chama esse fenômeno? É o fenômeno da intraterritorialidade. Então guardem isso, ó. Crime cometido no Brasil e que sofre a lei brasileira, isso é territorialidade, é a regra. Crime cometido no estrangeiro e que sofre a lei brasileira, isso é extraterritorialidade, está no artigo 7º. Agora eu tenho crimes cometidos no Brasil e que é a lei estrangeira que vai entrar aqui. Esse é o fenômeno da intraterritorialidade. Compreenderam isso? Joia? Então é a dica que eu tinha para dar do artigo 5º do Código Penal. Eu vou continuar as dicas essa semana. Eu vou falar do artigo 6º, vou falar do artigo 7º, do artigo 8º, do artigo 9º. Aliás, vocês acompanharam a revisão ontem pelas redes sociais. Ontem eu falei de perdão judicial. Tenho certeza que vai cair perdão judicial. Fiquei até admirado com a quantidade de alunos que acompanharam a revisão ontem. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Tem que aproveitar absolutamente tudo que está sendo dado para vocês pelos professores do SERS nas redes sociais e aqui, ó, no Periscope. Tá joia? Um abraço para absolutamente todos. Eu vou voltar para a aula. Estou dando aula aqui no Carreiras Jurídicas, módulo 2. Estou gravando uma aula sobre crimes contra a honra. Eu vou deixar até uma pergunta para responder mais tarde. Querem não? Vamos fazer isso? Pessoal de Joinville, aliás, Joinville tá foda, né, no Campeonato Brasileiro. Joinville agora é o último colocado. Vejam, eu vou dar uma dica. Vou fazer uma pergunta e eu volto no Periscope mais tarde para dar a resposta. A pergunta que eu faço é a seguinte: sabendo que eu estou estudando crimes contra a honra com o pessoal do Carreiras Jurídicas, módulo 2 do SERS, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. É crime a autocalúnia?
Pessoal, autocalúnia é crime? Qual? Aguardem então que eu volto mais tarde para dar a resposta. Abraço!